Hoje é o Dia das Crianças, né? Dia 12 de outubro. É o dia de outras coisas também que a gente nem precisa lembrar, né? Mas para nós aqui, os cristãos, aqueles que têm o temor do Senhor, aqueles que creem na palavra de Deus, é um dia, né, pelo menos as pessoas que gostam, e a nossa igreja gosta de criança, tem prazer em trabalhar com criança, deveria ser mesmo, e é um dia para ser lembrado, pelo menos, o Dia das Crianças. Quando eu era pequeno, eu me lembro que era um dia triste para minha mãe, esse dia. Era um dia que a minha mãe chorava, né? O pessoal soltava rojão e minha mãe chorava muito, porque foi no dia que morreu a primeira filha dela, né? No casamento com meu pai. Ela nasceu nasceu morta, então, mas nasceu no dia 12 de outubro, por isso que ela se chama, imagine como ela se chama, né? Então, ela se chama Aparecida. E a nossa primeira irmãzinha. Mas, ademais disso, irmãos, sempre assim, a criançada gostava desse dia. E eu percebo até hoje, as crianças da escola dominical, mesmo debaixo de chuva, hoje eles vieram a Montes, e em todas as vilas, em todos os lugares, a gente vê que tem muita igreja, ainda tem muita instituição que está trabalhando, chega nesse dia, eles lembram da criança. Está tudo bem, eu acho que é vantagem isso, é uma bênção isso, porque ajudar eles de qualquer forma, para mim, sempre vai ser uma bênção. Agora, para nós aqui, queria trazer uma palavra sobre essa questão, né, das crianças, sobre a necessidade que a gente tem como crentes de investir na vida espiritual dos nossos filhos. Vou repetir, né? A necessidade de investir na vida espiritual dos nossos filhos. Entendendo, pelo menos o crente, ele entende isso, que filhos maravilhosos, eles são primeiro filhos de Deus. Dificilmente vai ter um filho maravilhoso, como todo mundo fala, o meu filho, ele é maravilhoso. Mas por maior que seja essa maravilha, pela beleza, pelo talento, pela ajuda às vezes que ele dá ao pai e à mãe, se ele não for filho de Deus, é uma maravilha que se finda nesse mundo, é uma maravilha que se acaba aqui. Agora, filhos maravilhosos, eles são necessariamente, primeiro, filhos de Deus. E é isso que nós aprendemos nessa passagem tão pequena aqui, né, sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine, irmãos, quanta vantagem ter um filho, você ter o seu filho, que primeiro ele é filho de Deus. Porque quando nascemos, nós não nascemos filhos de Deus. Isso é uma coisa que tem que ficar claro. Ah, todo mundo é filho de Deus. O que a Bíblia diz? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que somos o quê? Criaturas de Deus. Você foi criado por Deus. Para você ser filho de Deus, então, segue lá 1 João capítulo 1, versículo 12. E diz que para ser feito filho de Deus, para ter essa autoridade, esse poder de ser feito filho de Deus, tem que crer em quem? No nome de Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a todos que creem no seu nome. Então você tem que crer em Cristo para você ser um filho de Deus, não importa a sua idade. Você pode ter 7 anos, 6 anos, você pode ter 50, você pode ter 100 anos. Se você não entregar a sua vida a Jesus, você é apenas uma criatura, você não é um filho de Deus. Então você vai ter que chamar Deus de Pai. Para você chamar Deus de Pai e Ele aceitar essa paternidade, você tem que chamar primeiro Jesus de Senhor. Você tem que entregar primeiro a sua vida para Jesus. Então, aqui, né, todos nascemos criaturas de Deus. Eu disse quanta vantagem ter um filho que primeiro ele é um filho de Deus. Aí você imagine num mundo como o nosso, cheio de drogas afim,
cheio de opções terríveis para os filhos, de moralidade e toda espécie de males que pode acontecer com eles, amizades perniciosas. E é sabido que tantos acidentes acontecem com jovens, justamente porque eles estão bêbados, porque eles estão drogados, porque eles não têm assim princípios que regem a vida deles naquele momento para tomar uma sábia decisão. Filhos que dão trabalho para o pai, para a mãe, preguiçosos, omissos. Aí você tem um filho que primeiro é filho de Deus. Aí você tem um filho que prefere ficar em casa, se for o caso, do que para a rua, a bandidagem, a molecagem e as coisas erradas deste mundo. Você tem um filho que diz não a drogas, a vícios, a imoralidade, a desobediência. Você tem um filho assim, um filho obediente. Olha como é importante a gente ter um filho que primeiro, ele é o quê? Ele é um filho de Deus. Para isso ser possível, irmãos, é preciso que o pai, tem muitos que nem têm o pai mais, mas a mãe, tem uns que não tem nem o pai nem a mãe, porque vai que aconteceu algum acidente, o vô, a avó. É preciso que eles invistam na vida espiritual dos seus filhos. Às vezes a gente investe tanto nos filhos, tem que comprar roupa nova para os filhos, vai lá, se mata, vai, compra do bom e do melhor. Tem que investir, na escola, nos estudos do meu filho, e vai, paga colégio, e paga isso, e grandes cursos, etc. Vai investindo, só não investe na vida espiritual. O mais importante é deixado de lado. Então, veja a importância de investir para que o seu filho, que você sabe, e que para você pelo menos é um filho maravilhoso. Meu filho é um filho maravilhoso. Minha filha é uma filha maravilhosa. Verdade. Para você sempre vai ser. Agora, antes dele ser maravilhoso para você, ele tem que ser para Deus. Ele tem que ser um filho de Deus, debaixo do jugo do Senhor. E aí nós temos essa experiência do casal de Nazaré. Olha, irmãos, Jesus nasceu em Belém, foi para o Egito e pouco tempo depois foi para Nazaré. E aí ele aparece com 30 anos lá no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Você tem do nascimento de Jesus até os seus 30 anos de idade, você tem um silêncio sobre a vida de Jesus. É um silêncio. O silêncio ele só é quebrado com duas frases. As duas frases estão aqui, olha. Por que vocês estavam me procurando? Em 30 anos de história do nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira frase que ele diz é essa para o seu pai e para a sua mãe, especialmente para a sua mãe: meu filho, nós estávamos preocupados te procurando. Ele disse: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai. Então, aquele casal, o casal de Nazaré, eles escutam uma frase, eu acredito que você já escutou, ou que ainda vai escutar, ou é seu desejo como pai, como mãe, escutar. Qual frase? O meu filho, ele está dizendo que ele é filho de quem? Que ele é filho de Deus. Não existe um prazer maior de um pai e uma mãe poder ouvir o seu próprio filho dizendo: Deus é o meu pai, eu sou um filho de Deus, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Olha, irmãos, às vezes me entristece
a forma com que pais, às vezes pais, né, que já foram assim, crentes em alguma igreja, o menosprezo que eles têm em relação a essa importância de que o filho dele precisa entregar a vida para Jesus. Não dá um passo sequer para que acompanhe o filho nessa jornada. Parece que tudo que vai acontecer na vida espiritual do filho será obra do acaso. Isso deveria ser só para aqueles que são perdidos e não conhecem Jesus. Agora imagine você é um pai crente, você é uma mãe crente, você ora pelo seu filho, eu acredito que você ora pelo seu filho. Qual vai ser o momento mais feliz para você? Às vezes chega uma criança da igreja, tem 6, 7 anos de idade, e essa criança entrega a vida para Jesus, porque a igreja está trabalhando na escola dominical. Trabalho. Os professores têm um trabalho sério. Eles estudam em casa, eles se dedicam, eles oram pelos filhos, pelas crianças, e ensinam a lição. Aí uma criança de 7 anos que seja, menos um pouco ou mais um pouco, diz assim: eu entreguei a minha vida para Jesus. Amém. Chega em casa toda feliz e diz para o pai e para a mãe: entreguei a minha vida para Jesus. O pai nem para dar uma palavra, a mãe nem para dar uma palavra. Para abraçar, para beijar e sentar e dizer: meu filho, vem cá que eu vou ensinar um pouquinho mais para você. Quer ver a coisa piorar? Essa criança de 7 anos olha e chega e fala assim: pai, mãe, eu quero ser batizado. Você é muito criança para isso ainda, menino, você não pode ser, vá, né? Imagine o que isso vai acontecer. Eu conheci um senhor, não sei se ele está vivo ainda, ele pertencia para a primeira igreja batista aqui de Marília. Ele disse que quando ele entregou a vida dele para Jesus, quando ele era criança, ele contou para o pai e para a mãe dele. E ele levou uma bronca do pai e da mãe dele, porque ia ter batismo lá, e ele levantou a mão lá, e o pai e a mãe ficou muito bravos, dizendo que ele era muito criança para ser batizado. E eu assim, eu perguntei para ele: você foi batizado quando? Ele disse assim: eu nunca deixei de ir na igreja, pastor, mas então, desde então, eu nunca mais quis ser batizado. Eu encontrei ele depois e ele tinha sido batizado. Pastor Domingos batizou ele. Deixa eu dizer, meus queridos irmãos, será que esse momento que Jesus disse para o pai e mãe dele: pai, eu preciso estar aqui na casa do meu pai, ele chama Deus de pai, mas ele era filho de Deus, ele era Deus, mas e não se esqueça que ele era homem também, ele tinha que ser tentado, provado em tudo que nós somos tentados e provados. Então, pai e mãe, essa lição ela é importante, principalmente para nós que somos pais e mães, quem sabe um dia seremos avós, pela graça de Deus. Qual é o nosso comportamento e a nossa oração? Será que o dia mais feliz para nós será o dia que um filho, um neto que seja, chega e diz: Deus é o meu pai? Então, continuando aqui, meus irmãos, sobre esse exemplo da família desse casal de Nazaré, olha o versículo 41 do capítulo 2. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Aqui está dizendo que eles iam todos os anos de Nazaré até a cidade de Jerusalém, 145 quilômetros. Eles iam todos os anos para a festa da Páscoa. A palavra de Deus diz lá no capítulo 16 de Deuteronômio, uma ordem que Deus deu para todos os israelitas: todo homem é para ir para as festas, tinha 3 festas no ano, então Deus ordenou que os homens fossem nessas festas. E aqui está a família, como muitos chamam a família sagrada, né? Então aqui está a família, José, Maria e mais os seus filhos, indo para essa festa, versículo 41, todos os anos. O que isso mostra, meus irmãos? Que os pais do nosso Senhor, ainda bebezinho e depois menininho, até agora com 12 anos,
Todos os anos eles estavam completamente envolvidos com o trabalho religioso. Para nós aqui seria o trabalho da igreja. Eles estavam completamente envolvidos com o trabalho lá de culto, não é? Não é uma coisa que eles faziam de vez em quando. Eu acredito fielmente que eles frequentavam a sinagoga toda semana, porque Jesus, com 30 anos, ele vai lá em Nazaré, ele pega o livro e está escrito, como de costume, ele ia na sinagoga. Então ele aprendeu com quem? Ele aprendeu com seu pai, ele aprendeu com a sua mãe, não é? Mas aqui, meus irmãos, eles estão participando ativamente. Então, o maior incentivo que um filho recebe de ir para o culto, não é do pastor. Ele sabe que chegando no culto, eles devem encontrar um pastor, alguém que vai pregar aqui na frente. O maior exemplo, o maior incentivo que uma criança vai receber é do seu pai e da sua mãe. Eu já falei para vocês que o hábito de vir para a igreja, eu não aprendi com os evangélicos. Isso é uma coisa que a minha mãe passou para mim e para minhas irmãs. Se tem alguma irmã que não vai muito para a igreja, mas a minha mãe, ela carregava a gente para a igreja todo domingo. Que tinha lá, por qualquer coisa que tinha lá, ela estava lá misturada no meio, se envolvida no meio, né? Então, aprendi a gostar de igreja assim. Agora, eu aprendi a amar a palavra de Deus, eu aprendi a amar Jesus Cristo com os evangélicos. Mas perceba que uma coisa minha mãe deixou para mim e para minhas irmãs: o costume de ir para a igreja, de estar lá. Então, dia de domingo era o dia do quê? Era o dia de ir para a igreja. Sendo eu um evangélico ou não, eu estaria na igreja com certeza. Então, irmãos, levar a esposa, os filhos, ter essa comunhão com Deus. Os pais, eles precisam estar envolvidos completamente nos cultos, participar em família do culto, que é a grande festa de Deus. E eu vejo duas lições muito importantes aqui nesse versículo 41. Qual que é, meus irmãos? Primeiro, eles não deixavam os seus filhos para trás. Por que eu digo isso? 145 quilômetros. Uma estradinha cheia de curva, e quem vai para Jerusalém, sobe para Jerusalém. Você tem que subir. E não é só subir a Jerusalém. Em muitos pontos dessa estradinha, que parece um caracol, é uma estradinha que está sempre se desviando de montes e todas essas coisas. Irmãos, eu andei nessas estradinhas, eu, irmão Ticem, irmão Murilo, nós andamos, e para vocês terem uma ideia, saímos cedo, de madrugada, no escuro, fomos o mais distante que podia, e ficava andando para lá, para não chegar em lugar nenhum. E aí, sabiamente, um dos três disse, vamos voltar. Um sol escaldante, chegou a um ponto que falou assim, olha, a gente não vai aguentar chegar. Olha a situação que ficou. Como não vai aguentar? Olha, o que puder ir, vai, sabe? E aí, vantagem do pastor Gilberto, que é magrinho, foi, 20 minutos depois, chegou outro, né, que era o irmão Murilo, e o irmão Ticem não aparecia nunca. Aquele joelho dele lá, e nós esperando ele chegar, quase que acionando o 911, né, tentando achar alguma coisa. Aí eu fico pensando o seguinte, Jesus aqui com 12 anos de idade, nessas estradinhas de pedra e sol escaldante, você pode imaginar, meus irmãos, a gente estava em Nazaré quando a gente fez essa viagem, é um caminho que eles têm lá muito conhecido. Agora você pode imaginar que um casal com 5 crianças, porque Jesus ele tinha no mínimo 2 irmãs e no mínimo 2 irmãos, e aí, tá, então vou colocar aqui, em vez de 5, nós vamos colocar 7, obrigado irmão, né? Então, vamos colocar aqui, são 7 crianças pequenas, uma escadinha, veja bem, para você viajar
1 quilômetro com 7 crianças pequenas, dá trabalho. Só que aprenda essa lição. Não deixe os seus filhos para trás. Você vai ser culpado diante de Deus se você deixar os seus filhos para trás. O diabo, ele quer exatamente isso. Lembra que quando o faraó estava lá conversando com Moisés, e Deus já tinha derramado um monte de praga em cima dele, ele disse, então vai lá, quem que vocês vão levar? Nós vamos levar os velhos, nós vamos levar as mulheres, nós vamos levar as crianças. Para, não vai levar não. As crianças não vai levar não. Não é isso que o faraó disse. E querendo impedir que Moisés levasse as crianças, por quê? Satanás sempre quer segurar, meus irmãos, as crianças, para que você não vá junto com as crianças. Uma vez a gente estava no acampamento, e aí chegou lá um pastor, que a igreja dele tem lá quantas mil pessoas, aí não sei o quê, e coisa e tal, e disse, esse tipo de acampamento, que vem a família toda, isso não tem valor, isso não tem propósito. Ele começou a falar uma bobagem dessa aí, né? Aí eu fiquei pensando, escutei, pacientemente escutei, né? E digo, vou falar alguma coisa. Pensei comigo novamente e disse, não vale a pena falar coisa nenhuma. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou num lugar que eu não posso levar os meus filhos? Pense comigo. Que eu acho que foi dos melhores acampamentos que nós já tivemos, era naquele tempo em que as famílias iam todas. Pai, mãe e aquela reba, aquela tropa, aquela coisa, sabe? Que ele mesmo disse, aí não tem propósito. É porque ele não tinha filho, porque ele falou isso. Porque se ele tivesse, ele ia falar assim, olha, é o seguinte, que coisa linda, maravilhosa, a família inteira aqui, o vovô, o papai, a vovó, a mamãe, as crianças, tem até sobrinho, a família inteira indo para lá, e uma crítica tão infeliz dessa aí. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que as crianças sejam levadas para a igreja. Quer que os pais deixem as crianças. Fique em casa, vai ver celular. Fique em casa, vai ver televisão. Fique em casa, fazendo o quê? Se podia estar lá. Olha, irmãos, é outra coisa. Quando minha mãe levava a gente para a igreja lá, ela colocava todo mundo no banco junto com ela, assim, quando dava, porque às vezes enchia lá, porque você sentava no chão. Mas eu levava cada beliscão da minha mãe. Hoje você não pode bater na criança, não pode fazer nada. Ficava conversando com algum vizinho, minha mãe pegava assim, nessa parte do dorso, aqui ela fazia assim, ó, quando você ia junto, quando você não dava mais, aí o beliscão pegava você assim, sabe? E ai de você, se você abrisse a sua boca ali, sabe? Você tinha que dar uma risadinha para o padre. O padre olhava assim, você soltando uma lágrima no rosto, e ali acabou. Não deixe seus filhos para trás. A segunda coisa é que você não pode medir esforços. Veja só o que está acontecendo na nossa história. 140 e poucos quilômetros, naquele tempo, aquele zigue-zague tudo, dava tudo isso, e às vezes mais. Não era linha reta, não podia passar por Samaria. E aí? E aí que tinha que fazer todos os caminhos possíveis para poder chegar até Jerusalém. Uma viagem assim, quantos dias leva, pastor, para andar a pé? No mínimo 4 para ir, talvez 5, porque era subida, mais uns 4 para voltar. Mas carregar esse monte de criança, 4 dias para ir, 4 dias para voltar, não, meu filho, você tinha que ficar 7 dias em Jerusalém. Não está entendendo? Então é 4 com mais 7, com mais 4. Então seria 8 com mais 7, olha lá, você fica metade de um mês com aquela criançada chorando, querendo as coisas e tudo mais. Se você tem que levar comida, pão, mas pão não pesa, Mas tinha que levar água também, lá não tem rio. Você tinha que levar água, e água pesa. Então, você imagine que esse casal de Nazaré, 7 crianças, irmão Renato? 7 criancinhas, aquela rebinha assim, sabe, tudo.
A gente estava na cidade de Jerusalém, chegou sexta-feira à tarde, começou a sair aquele pessoal de chapéu preto, toda aquela coisa. Chegava o pai, a mãe, filho número 1, filho número 2, filho número 3, filho número 4, filho número 5, filho número 6, filho número 7, filho número 8, 9, 10 e 11 no colo da mãe. Tudo indo para a sinagoga lá, tá, aquela tropinha. Eu fico imaginando exatamente isso. Então, não meça esforços, os pais precisam ser valentes. O que diz o Salmo 127? Vamos lá, né? Salmo 127, aqui, tem jeito de pôr esses 3 versículos aí na tela, né? Vamos lá, Salmos capítulo 127 e versículo 3, 4 e 5. Pode colocar os 3 aí se quiser, né? Ou um atrás do outro, não tem problema. Salmo capítulo 127, versículo 3, 4 e 5. Então, irmãos, não meça esforços para levá-los ao culto. É difícil? É. Às vezes é mais difícil que a gente imagina. Mas olha o que diz o salmista: eis que os filhos são herança do Senhor. Então Deus deu um presente para você. O fruto do seu ventre, o galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Fica aí, né? Como flechas na mão de um homem poderoso. Tem uma tradução que é um pouco diferente, não é verdade? Como flechas na mão de quem? Do valente. Alguém tem essa tradução valente? Quem que tem essa tradução valente? Quem? Levanta a mão aí. Isso, o Valentim. O Valentim tem, ele só comprou essa Bíblia que está escrito Valente lá, que é o sobrenome dele, né? Então você está vendo aí que seja valente, olha, feliz, continua agora, né? Feliz o quê? O homem que enche deles a sua aljava. Então, irmãos, o pai e a mãe têm que ser valente. Quem esteve aqui no último culto, que a irmã Tereza Albara, ela deu assim, num domingo de manhã, uma palestra para as irmãs, lembra que ela falou sobre o filho dela? Meu filho, né? Ele não queria ir para a igreja de jeito nenhum, chegava domingo, um domingo ele estava lá com não sei o que, outro com não sei o que lá, não sei o que lá, aí eu já peguei logo um chinelo dele, uma chinelada, né? E disse para ele: você está me batendo, mãe? Tô, mas não pode bater para ir na igreja. Eu bato para você ir na escola, agora vou bater em você para você ir na igreja. Ele falou assim para ele, né? Aí o moleque regalou o zoião. Meus irmãos, mas ele chegou ao ponto de entregar a vida para Jesus. O esforço daquela mãe, daquele pai. Eu lembro quando eles mudaram para lá, que ele caiu, teve aquele infarto, 4 pontos safena, um monte de coisa que aconteceu com o irmão Obara. Ele chegou na cidade de Campos do Jordão. Quando ele chegou lá, ele teve uma surpresa. O filho comprou uma casa para ele em Campos do Jordão. E ele estava lá bem sossegado na casa dele, no Campos do Jordão, um lugar lindo, maravilhoso. De repente, chegou o pessoal da Toyota lá com um Corolla zerinho, com um laço em cima, assim, sabe, uns lacinhos parecendo de presente. Tocando buzina, soltando aquele língua de sogra, não sei o quê. Todo. Ele veio aqui para Marília com aquele carro. Ele disse: olha, pastor, foi presente do meu filho. Filho maravilhoso, né? Mas para um filho ser maravilhoso, primeiro ele tem que ser filho de Deus. Não vamos esquecer isso. Há promessas. Seja valente, não deixe seus filhos para trás, não meça esforços para trazê-lo. Fica imaginando um momento maravilhoso, meus irmãos, de caminhar naquela caravana, sabe? Imagine 4 dias para ir, 4 dias para voltar. Mas, irmãos, se quando a gente era criança, a gente ia na escola com os amigos e voltava, era a melhor hora, né? Ninguém queria ficar lá dentro estudando, mas para ir junto na escola, aquela molecada, aquela converseira, voltava, aquela mentireira, e brincando e coisa e tal, né? Olha, imagine 4 dias, aquela criançada com os primos, com parente, com vizinho, aquela coisa toda andando. É maravilhoso. Olha, as crianças, quando estão aqui, irmãos, correndo nesse corredor para de frente, ou correndo no corredor de trás, né? Agora vai chegar aí o calor, daqui a pouco eles aparecem. E, olha, acredite, a igreja tem que ficar feliz.
Aí acaba, começa o culto, o bicho já capota assim, pá, desmaia, não presta atenção em nada, né? Mas pelo menos eles estão aonde? O pai estão na igreja, entenderam? Porque isso é importante, eles não vão esquecer disso. Lá em Pompeia, está aqui, algumas pessoas trabalham na Jato. Essa geração já se aposentou, o velho já morreu. Mas lá naquela igreja que nós temos em Pompeia, a esposa do seu Shinji Nishimura lá, que já faleceu com 100 anos, há anos atrás, ela tocava o órgão da igreja, que era um órgão de pedalar assim, fazer tipo uma sanfona, né? A gente, quando comprou aquele prédio, mandou reformar o órgão, está lá no museu. Se alguém quiser ver, está lá no museu de Pompeia. Mas teve um casamento, num casalzinho lá. Tentei lembrar o nome do casal, não me lembrei, sabe? E até o rapazinho chegou de bicicleta com a noiva. Precisa de ver que bonitinho, sabe? Andando de bicicleta, a noiva na garupa. Foi um cinema. E chegou os japoneses, todos os filhos do seu Shinji. Na época, acho que eles deviam ter 60 anos, mais ou menos. Aí chegou um deles, não me lembro qual deles, mas olhou assim e disse: eu dormi muito nesses bancos. Olha, cara de pau, né? Eu olhei assim, mas como o senhor dormiu muito aqui? Nós pertencíamos para essa igreja. Aqui que eu recebi os primeiros passos. E dormia muito, a gente ficava correndo, chegava, começava o culto, pacotava aqui, eu de um lado, meus irmãos do outro, né? Tinha um banco para cada um dormir. Olha só, né? Não tem a Universidade da Família, que tem cursos, que tem abençoado. Quantas famílias? Quantas? Milhares e de milhares. Quem que é o dono? Ele, o irmão dele. Então valeu a pena, aquela mãe com todos os sacrifícios, que não mediu esforços, que não deixou seus filhos para trás, levar aquela criança. Hoje tem sido uma bênção. Meus irmãos, minha vida é abençoada por eles, porque, né, meu filho trabalha lá. Então veja só que bênção, né? E momento maravilhoso, as crianças estão todas juntas, né? E uma outra coisa, vamos voltar lá, estamos terminando em Lucas capítulo 2, tá bom? Capítulo 2, versículo 42, diz: tendo já 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume do dia da festa. Por que é importante essa idade aqui de 12 anos mencionada no texto, né? Porque é uma idade difícil. É uma idade que os pais, as mães reclamam que os filhos vão perdendo o quê? O interesse. Pastor, não tem muito interesse, né? Mas também as crianças nessa idade, seja um menino, seja uma menina, o corpinho deles passa por uma transformação. 12, 13, 14, mas começa ali pelos 12 anos. Então é uma fase difícil mesmo. Então que bom que numa fase difícil temos um exemplo que é do próprio Senhor Jesus Cristo para nos animar, não é? Então, nesse tempo, nós vamos fazer o quê? Ficar dando desculpas? Meu filho perdeu o interesse. Não. Ou nós vamos dar o nosso próprio exemplo. Então, você dê o seu próprio exemplo. Continue com prazer, vindo, carregando ele na casa do Senhor. Faça da sua casa lá a extensão da igreja. Tem aquela alegria. Eu tenho dito para os irmãos: olha, você ter um comportamento diferente lá na sua casa que você tem na igreja, vai desfavorecer muito os seus filhos. Mas é um momento de você olhar e dizer: olha, vamos ter alegria de servir ao Senhor, nós vamos para a igreja com alegria, com amor, né? E cheio de expectativa, que a palavra vai vir de acordo com a nossa necessidade. Então, não fica dando desculpas, né? Dizendo: eles perderam o interesse. Não, dê o exemplo de si mesmo, né? Está aqui, irmãos, os filhos precisam entender que essa frase é verdade no seu coração. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os seus filhos têm que sentir que é verdade isso, aquela alegria. O meu pai vai com uma alegria, né, para a casa de Deus, para a igreja. Mas aí se chega no domingo, às vezes só tem culto no domingo, né?
Aí chega lá, "Ai, vou ter que ir na igreja, ai, de novo." Imagine o que você está passando para o seu filho. Vai lá, o pastor não prega direito, coisa. Não. O que você está passando para o seu filho? Um desânimo total, completo. A irmã Teresa, essa que eu falei para vocês, que deu aquela palestra firme, diz que teve um tempo que eles pegaram um pastor lá, que o pastor ele não acordava de jeito nenhum para fazer o culto domingo de manhã, Aí disse que tinha que ir lá na porta, lá, pastor, alguém, deixa ele não, ele tem que ensinar a palavra de Deus para nós, não vamos esperar, olha a situação, vamos esperar, nós vamos pegar ele vai acordar, ele vai colocar a roupa, ele vai lá na frente, ele vai pregar. Olha só que situação, Isso não escapou não, viu? Isso aí teve que aprender a ser um pastor. Mas uma mãe dessa anima, porque a pessoa fala assim, é verdade, a gente vai para a igreja, o pastor tem que estar lá, se não tiver, não vamos pôr, vamos colocar ele lá, ele vai ter que pregar a palavra de Deus. Veja, irmãos, a forma diferente de você olhar para a igreja, amar a igreja, ter um apreço pela casa de Deus. E a pessoa, se eles reclamam por vamos ter que ir tão longe, lá na Páscoa, em Jerusalém, por que não pode comemorar a Páscoa aqui mesmo, na cidade de Nazaré? Aí os filhos já vão criando aquele desagrado. E nós não precisamos fazer isso, nossos filhos não precisam ver isso, de jeito nenhum, E aí, meus irmãos, tem um incidente do sumiço, que eles foram para lá, o moleque sumiu, No versículo 43, diz que regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, não soube José e nem sua mãe. O que aconteceu? Eles estavam indo já, cadê Jesus, Maria, Não está com você, José? Não, Vê se está lá com o Tiaguinho, Não, o Tiaguinho não está aqui, O outro também está, Cadê Jesus? Vê se está lá, com a tia. Foi procurar com a tia. Viram Jesus? Não vimos Jesus, não. Eles tinham um costume, irmãos, das crianças irem na frente, as mulheres no meio e os homens atrás. Por que os homens têm que ir atrás? Porque os homens aprenderam com o pai Jacó a andar no passo das crianças. As crianças não ter que correr. Então, o pai tinha que aprender a ir no passo das crianças. E então eles procuraram um dia todo, não conseguiram achar, e gastaram um dia todo para voltar, para achar o menino, e procuraram por um dia todo dentro de Jerusalém. Imagine uma cidade, uma espécie de romaria, ali de Páscoa, todas as famílias de todo Israel iam na Páscoa nesse tempo, então estava lotada a cidade, e aí tiveram a ideia de ir no templo. Chegando no templo, quem estava lá? O menino. Jesus estava lá. E tem esse incidente aqui. Quem que é culpado, pastor, de perder o menino? Ninguém. Olha, irmãos, Jesus não foi nem desobediente, nem irresponsável, Os pais não podem ser culpados porque Jesus nunca deu trabalho. Então, tinha plena confiança naquele menino de 12 anos. E aí, nós temos nessa passagem o salto de fé. Por isso é um feliz incidente desse sumiço. No versículo 46, aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado, no meio de doutores, ouvindo, interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam da sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se, e disse sua mãe: Filho, por que fizeste isto para conosco? Eis que eu e teu pai, nós estávamos te procurando com muita ansiedade. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa do meu pai? Muito bem. Jesus responde: eu preciso estar na casa do meu pai. O que isso significa, meus irmãos? Há um momento que a criança de si mesma, ela tem que dar o salto de fé. Ela tem que dizer: eu estou entregando a minha vida para Jesus. Ela vai dizer para o pai e para a mãe dela, que ela não quer mais ser levada para a igreja. Não precisa. Pai e mãe, aqui na terra, agora eu também tenho a casa do meu Pai Celeste. Se um dia, papai, o senhor não puder me levar, se um dia, mamãe, a senhora não puder me levar, eu vou sozinho, porque é a minha casa,
é a casa do meu pai. Então você tem aquele salto. Na idade que parece ser a mais difícil, na verdade cria-se aquela responsabilidade. E que coisa maravilhosa, um filho ou uma filha, o pai fica doente em casa, ou a mãe, e o filho chega de domingo, pai, eu estou indo para a igreja. Olha, eu ouvi uma coisa dessa. Às vezes o pai já de idade lá, o filho liga, e aí, né? Tá tudo bem, tá, né? Pai, olha, eu queria falar do culto hoje aqui na cidade que a gente está, e tá. Olha que bênção maravilhosa, que coisa maravilhosa. Ele deu aquele salto de fé. Então esse ponto, meus irmãos, é muito importante, porque é uma idade que eles falam que o filho dá muito trabalho, é verdade. Mas é um momento aqui desse filho criar aquela responsabilidade de fé e dizer, olha, eu não preciso de ninguém mais para me levar para a igreja, não, eu vou sozinho. Eu acompanho minha família em obediência, é claro, em submissão, mas se um dia meu pai faltar, se um dia minha mãe faltar, eu estarei lá na casa do Senhor. A casa do Senhor, né? No dia do Senhor eu quero estar onde? Na casa do Senhor. E ele está dizendo que é o Pai Celestial que vai dirigir a sua vida. Então, meus irmãos, eu quero terminar dizendo que os filhos maravilhosos são primeiro filhos de Deus. Essa postura do versículo 46, essa postura que faz de Jesus tão maravilhoso nesse momento, é uma postura que nossos filhos também podem ter. Vamos ler o versículo 46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam aonde? No templo. Aqui está um filho maravilhoso na casa de Deus. Que coisa mais linda que o seu filho maravilhoso está na casa de Deus. Continue, né? Assentado no meio dos professores lá, dos doutores, né? Fazendo o quê? Ouvindo. Então, quando ele se assenta, ele tem uma humilde reverência. Que bom que meus filhos vão para a igreja, eles se sentam lá em reverência à palavra de Deus. Não é hora de mexer em celular, não é hora de mexer em cabelo, não é hora de olhar em espelho, não é hora de olhar para o sapato, não é hora de... Não, é hora de sentar. De sentar e o que mais? Ouvir. Além de uma humilde reverência, aqui está o exemplo de uma humilde atenção, ouvindo. Irmãos, ele é Deus, sabia tudo, então, mas ele se humilha diante daqueles doutores para estar na casa de Deus, sentar e prestar atenção no que eles estavam ensinando. E olha que bonitinho, no versículo 46, no final, interrogando-os, ou seja, fazendo pergunta. Então, ele tem uma humilde reverência, uma humilde atenção e um humilde desejo de aprender o nosso Senhor. Muito lindo isso. Quer perguntar, né? Pastor, eu tenho alguma coisa para perguntar para o senhor aqui. Nem tudo o pastor sabe. Às vezes o pastor não sabe. Eu tinha 18 anos, eu estava em Garça, e de quinta-feira não tinha aula no seminário, por algum motivo lá, que o professor faltava, e aí eu já estava lá na igreja mesmo, né? Eu ia para outra igreja, na outra igreja batista, pastor Abidias, e ele tinha uma mania, sabe? Ele já era de idade, e os irmãos de Garça, o culto era o seguinte, você fazia uma pergunta, ele respondia, então ele é magrinho, tal, né? Vamos lá, né? E uma vez uma senhora perguntou uma coisa para ele lá, ele abaixou a cabeça e disse, eu não sei responder a senhora, não tenho essa resposta, vou estudar mais, irmã, quem sabe um dia eu terei essa resposta. Eu achei tão bonito da parte dele. Aqui Jesus está perguntando, as crianças gostam de perguntar, então deixa elas perguntar. Jesus está perguntando, e olha, o mais bonito está no versículo 47, que diz que todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e da sua resposta, ou seja, o comportamento dele na igreja, a atenção dele na igreja, a dedicação dele naquele culto causava o quê? A admiração de todos que estavam ouvindo.
Por 3 dias já todos estavam admirados que aquele menino era um menino maravilhoso. Veja, irmãos, uma pequena lição. São coisas muito pequenas, mas que nos ensina que um filho maravilhoso, primeiro, ele é um filho de quem? Ele é um filho de Deus. Vamos orar pela conversão de todos os nossos filhos. Vamos orar para que nossos filhos na igreja estejam sentados, estejam ouvindo, estejam perguntando, querendo saber mais e ainda sendo admirados, porque eles estão ali para adorar o Senhor. Participando do culto como o pai e a mãe deve participar do culto também. Amém?